Olá, meu nome é Daniela Godoy e eu estou aqui hoje a convite do CEP para contar um pouco da minha experiência dentro da psicologia social na USP de Ribeirão Preto. Então, primeiramente eu me formei lá em 2003, né, já faz bastante tempo. Depois, em 2012, eu terminei meu doutorado e em 2015 meu pós-doc. Eu fiz o meu campo, né, de pesquisas na área acadêmica no Laboratório de Etnopsicologia, que é um dos campos da psicologia social. Tá? Então, para falar um pouquinho da USP, é interessante articular esse curso dentro do escopo mais geral da psicologia social. Então, qual que seria o campo de abrangência, né, desse campo da psicologia? Bom, em primeiro lugar, ela faz uma ponte com as ciências sociais, né? Sociologia, antropologia, história, geografia política, ciência política, e ela tem como objeto de estudo o indivíduo e o grupo, né? E aí cada abordagem teórica vai conceituar indivíduo e grupo de uma determinada forma, né? Então, por exemplo, eu que trabalho com a psicanálise lacaniana, o grupo aí vai entrar o conceito de grande outro e de indivíduo, mais do que o ego, a pessoa, a gente tem um enfoque maior na noção de sujeito. Então, de qualquer forma, seja no campo interpessoal, intrapessoal, pessoa-grupo, grupos com grupos, né? O ponto é ver como que se dão essas relações, de que forma elas se estruturam, né? Como que se dá a relação entre indivíduo e sociedade, grupos de forma geral, e aí você pode ter tanto esses enfoques locais, regionais, nacionais, mundiais, né? E aí a pergunta inicial desse campo, uma das perguntas iniciais é para pensar o que é inato e o que é adquirido, né? Então, o que seria próprio do sujeito, né, do organismo, e o que seria adquirido pelo contato com a sociedade. De um modo geral, a área de aplicação da psicologia social é muito ampla, né? Então você tem massas, multidões, fenômenos coletivos, propaganda e marketing, grupos, instituições, família. Dentro desses, você pode especificamente focar a questão de trabalho, relações de raça, gênero, idade, relações de poder, movimentos sociais, saúde mental, psicologia jurídica ou forense, a arte, a religião e cultura, né? Então, dentro, por exemplo, da família, você pode ver família como instituição, família como sistema, família como grupo, família dando ênfase a questões de saúde mental, família pensando questões de raça, ou de gênero, ou de poder, ou dentro de movimentos sociais, ou relacionando essas variáveis. Então, é um campo realmente muito amplo. Dentro da psicologia social, algumas ramificações elas foram sendo implementadas, né, com o tempo, com a história. Por exemplo, psicologia comunitária, psicologia institucional, psicologia dos povos ou etnopsicologia, e aqui cabe uma ressalva que a etnopsicologia, mais do que falar do povo de um ponto de vista externo, né, como um objeto, a grande crítica aí da etnopsicologia, a psicologia como um todo, é tentar estabelecer pontes dialógicas em que o outro possa se enunciar a partir dos referenciais simbólicos dele mesmo, né? Então não é a teoria que vai lá e vai descrever de fora, né, do olhar da ciência, de um âmbito ocidental, etnocentrista, o que seria o outro, né? Então quando a gente está falando da etnopsicologia, o ponto sempre é tentar compreender esses sistemas simbólicos e culturais desse que a gente está escutando. Seja a população negra, indígena, uma comunidade de periferia, seja uma família, o que quer que seja, né? Tem também a psicologia dos grupos, da família e a psicologia comparada, que aí é comparar, por exemplo, sistemas culturais, tem a psicologia transcultural, psicologia cultural, e aí vai tendo esses diálogos internos entre teorias, críticas, e que vão compondo aí um campo de uma forma muito abrangente. De um modo geral, qual que seria o histórico aí da psicologia social, né, dentro da psicologia? A gente pode ter como um marco aí interessante o Wundt, quando em 1874 ele cria então a psicologia como um novo campo da ciência, né, a psicologia experimental. Ele publica o livro Princípios da Psicologia Fisiológica, e aí depois ele cria o Laboratório de Psicologia Experimental em Leipzig em 1879.
E aí, depois de um tempo, ele também vai dizer da importância dos estudos complementares a essa psicologia, que seriam voltados ao estudo da mente e de suas manifestações externas, ou seja, na cultura. O que ele denominou Völkerpsychologie. Eu não sei, em alemão, eu não sei pronunciar isso corretamente, tá? Em que na tradução seria psicologia dos povos, psicologia social ou psicologia cultural. É uma publicação bastante densa, né? Tem 10 volumes. E aí ele vai fazer análises bem detalhadas de língua e cultura, onde ele faz reflexões sobre mitos e religiões, linguagem, sociedade, cultura e história, lei, arte. Então dá para ver que mesmo na origem da psicologia, né, da psicologia enquanto ciência, a psicologia experimental, quando rompe lá com a filosofia e tenta ter marcos bastante preditivos e observáveis sobre o que seria o comportamento, né, respostas lá da psicofísica, tudo nessa linha, vem também uma preocupação com o que seria a relação do indivíduo com o mundo externo. Aí temos em 1895 o cientista social Gustave Le Bon, que apresentou um trabalho pioneiro sobre psicologia das multidões. Em 1921, a gente tem o Freud, que publica a Psicologia das Massas e Análises do Eu, pensando e dialogando com esse trabalho do Le Bon. Aí, a gente tem a escola americana, né? Então tem o Kurt Lewin, que foi considerado o fundador dessa psicologia social, estritamente falando, né? Porque até então havia essa consideração sobre a importância de trabalhar com o mundo externo, com a cultura, com a história, né, com o folclore. O Wundt vai falar muito dessa questão do folclore, mas não tinha ainda um campo específico dentro da psicologia para isso. Depois tem o William McDougall, que tem uma tendência evolucionista, tem o George Mead, que é o criador da teoria do interacionismo simbólico. A gente tem a Margaret Mead e a Ruth Benedict, que são antropólogas, mas que vão trabalhar com a interface entre cultura e personalidade, críticas aí à psicanálise, ou usando a psicanálise. Ou seja, a gente tem no começo da psicologia social uma série de interfaces muito explícitas entre sociólogos, antropólogos, psicólogos, um lendo o outro, um citando o outro e se formando e formando esse campo. Então não são, como eu disse no começo, fronteiras muito fáceis de serem definidas, né? É importante a leitura desses campos, né? E por isso a vastidão da psicologia social. Qual que seria a história da psicologia social no Brasil? Como que daria para pensar assim, bem pensando alguns elementos, né? A gente tem os estudos etnopsicológicos do Nina Rodrigues, em 1990, o animismo fetichista dos negros africanos e as coletividades anormais. É um autor de pressupostos biológicos mais racistas, focado mais na questão da generescência racial, da lógica do evolucionismo dentro da psicologia, em que a questão da raça ela vai ser um argumento para justificar aqueles que seriam os bons ou contrariamente aos maus, aqueles que teriam então seus crânios ou corpos já formados, né? Entra aquela história que eu coloquei no começo, né? O que seria inato, o que seria adquirido. Então vai entrar essa percepção de que a sociedade negra ou, né, afrodescendente teriam mais propensões a crimes, a psicoses, né? Então a gente tem um começo aí bem de choque, bem dessa lógica de degenerescência racial, que visava então propor que o Brasil fosse mais branco, né, que tinha toda essa lógica então do negro e do índio como primitivo e do branco como modelo do civilizado, do modelo do que seria a sociedade e do que seria bom. Depois a gente tem Arthur Ramos, que ele era médico, etnólogo e vai já numa outra direção, porque ele vai criticar, ele vai problematizar essas relações entre cultura e saúde mental, né? Ele vai retomar propostas da psicanálise, da psicologia social, inclusive da psicologia social americana, pensando mais a cultura como possibilidade de entendimento dessas matrizes simbólicas e não como ponto determinante de características degenerativas. Nos anos 50, a influência da psicologia social americana ela cresce no Brasil. Nos anos 60, a gente tem uma ênfase maior à psicologia social local, né, tanto na América Latina como um todo, quanto no Brasil,
Então a gente sublinha aqui a Martim Baró como um grande teórico, né, dessa proposta. A gente tem a fundação da Abrapso. Nos anos 70 começa a haver uma maior politização da ação da psicologia, uma maior crítica também ao que seria a função do psicólogo. Então que o psicólogo ele não é neutro nas suas ações, seja na clínica, seja numa instituição, né? É preciso ter uma postura e uma proposta de escuta que seja condizente com a sociedade no qual ele está inserido, né? Então vai crescendo essa cobrança de que o psicólogo possa se colocar, né? Ele possa então assumir de alguma forma seus valores e sobretudo em direção da defesa dos direitos humanos, né? É claro que é nesse sentido. A gente destaca aqui a Silvia Lani como um grande nome da época. Nos anos 80, então, a gente tem os cursos de pós-graduação que começam a se iniciar no Brasil. Se a gente for pensar, é muito recente. E aí, qual que as vertentes da psicologia social, então, a partir desse panorama dentro da USP de Ribeirão Preto, né? A gente tem psicologia social 1 e 2, depois tem alguns estágios referentes aos professores que se ocupam, né, dessas disciplinas. Então, numa vertente, a gente tem um enfoque mais aos processos grupais, de comunicação, voltados às questões da instituição, seja ela escola, presídio, manicômio, focado nas questões principalmente de violência, né? Violência, comunicação e representações sociais. Num outro âmbito, as questões de etnia, de religião, de cultura, mais aí no diálogo com a etnopsicologia, que é de onde eu venho, né, vai ter um enfoque mais nas questões das organizações não governamentais, no estágio, vai discutir a partir da perspectiva da psicanálise lacaniana, né, como a relação do grande outro se estabelece fundando esse sujeito, quem que é o sujeito brasileiro, né, quais são as memórias, as marcas corporais, né, para além do instituído, né? Então a gente tem as memórias oficiais, aquela que a gente tem facilmente nos livros, né, sobre, por exemplo, colonização brasileira, Brasil, psicologia, mas tem uma série de outras manifestações culturais, artísticas, religiosas, que são também manifestos vivos, né, do que seria o Brasil, pela ótica dos grupos sociais ditos minoritários, né? Minoritários eu digo entre aspas, porque na verdade é a maior parte da população brasileira, né? Então urge a gente dar ouvidos a essa parcela da população que está aí, né? Muitas vezes a gente fala dar voz aos outros, quando na verdade é dar ouvidos, né? Porque os outros sempre se anunciam, as pessoas falam e falam de diversas formas, né? Então espero ter contribuído um pouco para, né, localizar a relação da psicologia social dentro da psicologia como um todo. Obrigada, até mais.